Tá guardado. Essa foi boa, viu? Ah. Enfim, olha o que eu preparei. Tá? Eu posso substituir aqui. Sim. Aí eu só vou botar embaixo, tá? Pra não apagar essa primeira. Vezes N, que é o que eu quero, vezes E. Aí o E eu vou fazer assim, ó. 16 vezes 10 a menos 19, dividido por 10, vezes 120. Tá? Só pra ficar bonitinho assim, ó. Querendo? Não tem calculadora. E eu acho mais fácil assim. Vamos lá. Passando essas paradas todas pra cá dividindo, eu gosto de fazer assim agora. 480 seria 48 vezes 10. Ou seja, seria 6 vezes 8 vezes 10. Beleza aqui? Beleza. Aí passo o 16 e passo o 12. 16. Oi? Tá. É 4 vezes 4. 12 é 4 vezes 3. Aí passei o 10 a menos 19. Né? Vou lá. 6 dividido por 3 dá 2. Ah, ficou melhor, ó. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 4, 16. Sobrou o quê? 4 embaixo. Ficou assim, ó. É que eu tô vendo para dar espaço, tá? N é igual a 1 vezes 10 sobre 4 vezes 10 a menos 19. Certo? O que rola ainda? 1/4 é 0,25. Esse 10 a menos 19 sobe, vai dar 10 a 19. Com esse 10 vai dar 10 a 20. Posso deixar assim, ou posso pular uma vírgula. Seria o quê? 2,25 vezes 10 a 19. Ou isso aí. 2,25 não. Ah, 2,5, desculpa. Boa, era para testar vocês. É aí que a gente pega, ó. Algo de errado não deu certo. O que aconteceu? Não, é porque o meu ficou 4 vezes 10 elevado a 20. Eu não fiz desse jeito. Ah, é que o 4 deu embaixo, né? Yes. Vamos ver, 16 vezes 12 dá 100. Não. Eu errei mesmo. Ah, tá. Mas fica tranquila, é assim que a gente faz. Mais de boa? Então assim, essa foi uma das maneiras, né? Tem outras, Oi. tem outras. Chamou? Ah tá, foi. Isso. Tem outras maneiras. Ah, tu chamou? Ah. Depois tu disponibiliza esse slide aí pra me pegar as questões. Sim, acabando aqui eu já Tu pegou mando. eles do Ramalho, direto? Foi, são do Ramalho, isso. Mas eu montei uma lista, cara. Eu procurei ela hoje pra gente usar. Só que eu não tinha passado para HD. Ela ficou realmente no computador que queimou. Aí vou ter que fazer uma lista nova.
Depois tu passa lá então. Oi? Depois tu passa lá então. Mas esse slide aí, esse PowerPoint, acabando aqui eu já... Beleza. Eu só quero pegar as questões mesmo pra refazer. Sim, sim. Aí beleza, né? E vocês foram num raciocínio bem legal mesmo, bem coerente mesmo. Tentaram achar a carga, que daí dava direto, né? Porque eu pensaria algo assim, se eu fosse explicar do zero para alguém. Tá, eu quero N. Aonde eu tenho N? Na carga, que é N vezes E. Só que eu não tenho a carga. Mas aonde eu tenho a equação para achar a carga? Na corrente. Opa, e corrente eu lembro do π. Aí eu acharia as 3 equações, que foi o que nós fizemos, e a partir dali eu ia tentar construir alguma coisa, entendeu? Tem professor que depois que faz isso, na verdade ele faz isso genericamente e junta as 3 de uma vez só. Meio que como se ele tivesse inventado uma nova equação para vocês, entendeu? Eu já não gosto disso, porque aí meio que força vocês a pensar assim, a questão pediu N. Então toda vez que pedir N eu tenho que fazer desse jeito, entendeu? Aí força vocês a decorar. Eu já gosto disso aqui. Vai achando o que tem e vai desenvolvendo a conta a partir dali. Né? Mais prático. Mas cada um é cada um. Beleza? Vamos lá. O Edson passou. E daí tá ali a conta, ó. Ele decidiu multiplicar aqui, então 2,5, né? Aí ele fez o que eu acabei de falar para vocês, ó. Ele usou juntou as 3 equações em uma, tá? Ok? Não, perdão. Ele fez um outro raciocínio. Ele pegou o π ou π, achou a corrente, da corrente achou a carga, só que ele não substituiu a carga, ele substituiu ele não achou a carga, ele substituiu por NE. Tá? Ele fez um raciocínio diferente do nosso. Que é o que eu falei para vocês, há várias formas de fazer, entendeu? É só fazer passo a passo, saber o que você está tentando achar. Tá? Beleza? Aqui, gente, aí a gente acaba esse capítulo de corrente e entra no de resistores, tá? Aí é legal também. Bonitinho, ó. O legal do resistor, lembra lá quando a gente começou a falar de corrente, a gente brincou e falou do efeito Joule, né? Que a corrente passa e não tem como não levar em conta ou não aceitar esse efeito Joule, essa questão térmica, né? Esse calorzinho lá, o quente que fica, certo? Agora, a gente consegue entender exatamente aonde, né, digamos assim, vai gerar mais calor, porque o fio inteiro vai gerar o Joule e vai esquentar. Só que tem uma região que vai ser mais específica do que outra. Né? E daí nessa região nós teremos os chamados resistores. Só que eu não quero que vocês associem assim, ó. Qual é a função de resistor? Ocasional efeito Joule, ficar quente. Não, ele tem várias situações, tá? E é uma aplicabilidade diversa aí pra gente, tá? Só que bem grosseiro, infelizmente, na escola e para concursos, a função de resistor é colocar no circuito e calcular a resistência, tá? É só para fazer conta, beleza? Mas se fosse antigamente, ou até se fosse um curso técnico, nós veríamos a aplicação prática de cada resistor. Aí é legal. Bom, eu pelo menos gosto, né? Construir robô, umas coisas assim, cara, é muito massa. Programação. Mas voltando para nossa vida de sofredor. Então ele fala assim, ó, existem elementos de circuitos cuja função, entre outras, é de transformar energia elétrica em térmica, dissipar energia, beleza. Ou limitar a intensidade da corrente, beleza.
que daí é o resistor. Então, a função do resistor, eu gosto de focar mais na segunda ali. Função do resistor, controlar ou limitar a corrente que passa. Então, lembra do exercício que a gente fez? O equipamento lá dentro funciona a 120. Só que a tomada é 220. Se eu colocar essa quantidade de carga de 220 nesse aparelho, ele vai queimar. Ele não vai suportar. Então o que acontece? Além do transformador, vai ter uma sequência, uma série de resistores lá dentro, ou só um, dependendo da força desse resistor, que vai conseguir segurar ao máximo um monte de elétrons, um monte de carga, para que a resultante final do circuito seja de 120 volts. Tá? Justamente para que os outros componentes, né, o capacitor, o diodo, o LED, enfim, todo o transistor, todos os outros não queimem e façam as suas funções correspondentes. Tá? Agora, do chuveiro não. Do chuveiro é o efeito Joule puro. É só para esquentar mesmo. Tá? O aquecedor também é só para esquentar. Mas a ideia geral mesmo de um resistor é controlar a corrente, tá? Não é nem o fluxo de corrente, é controlar a quantidade de corrente. Porque se eu falar controla o fluxo da corrente, pode dar uma ideia errada ou induzir o pensamento de que eu posso fazer com que ele vá em um sentido e depois vá no outro. Aí não é o resistor que faz isso, é um outro equipamento, tá? É um outro componente do equipamento, desculpa. Beleza? Tranquilo? E daí a gente tem ali a famosa lei de Ohm, para encontrar ou entender essa resistência elétrica, né? Que diacho é isso? Antecipando um pouco o que seria o próximo capítulo, que é a associação de resistores, a gente precisa entender o seguinte: se eu só tiver um fio por ter, ele não tem função nenhuma. Vai dar o famoso curto-circuito, que é a corrente passando livremente na extensão do fio, sem dificuldade alguma ou sem função. É um curto-circuito. Então eu vou ter uma coisa no meio, ou em várias partes, enfim, que vai tentar dificultar aquela corrente e vai orientar ela para fazer outras coisas ou passar em outros lugares. Daí esse cara, que tem algumas dimensões específicas, vai ser dado o nome de resistor. Que é isso, hein? Até a explicação hoje está de alto nível, gente. Tá? O negócio tá bom, né? O negócio tá bom. Então, ó. Eu vou refazer ali o desenhozinho. Eu tenho o fio, pá. Tem essa coisinha um pouquinho mais grosseira também, né? Que é o resistor. Então a corrente vai passar ali, né, nesse resistor, com umas situações diferentes. Agora, eu quero focar muito, que foi outra coisa que quando eu estava montando, e essa semana eu fiquei pensando nisso, que eu queria ver com vocês essa primeira definição ali, cara. Eu até trouxe umas outras equações para a gente debater, tá? Ele fala assim, ó, considere o resistor mantido a uma temperatura constante percorrido por corrente elétrica de intensidade I, uma corrente I, que tem entre seus terminais uma DDPU. Então, entre seus terminais, o resistor começa aqui no ponto A, termina aqui no ponto B, onde eu vou ter uma direção, uma coisa toda bonitinha para essa corrente. Então eu vou ter uma diferença de potencial aqui, uma DDP. Agora o que eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente quase nunca fala. Cara, ele tocou num ponto ali envolvendo temperatura. Eu sei que vocês já viram as equações de corrente elétrica, do próprio eletrodinâmica. E as equações básicas que a gente passa no ensino médio, bem simples, zona, tipo Enem e tal, nenhuma delas tem a temperatura como variável. Mas, cara, o resistor tem uma relação e ele depende sim da temperatura, tá? Por isso que ele focou ali a uma temperatura constante.
Então pode cair esse peguinha para vocês, tá? O que é um resistor? Definido por uma corrente que passa numa determinada DDP, que controla a corrente. Estaria correta, mas incompleta, porque precisa do quê? A uma determinada temperatura constante, tá? Mais para frente eu vou trazer a equação, vocês vão entender o porquê, e entre outros dados. E daí isso que é legal, o que o ohm, né? A unidade de resistência é ohm, mas o ohm foi um cientista, tá? Aí daí em homenagem a ele. Ele observou essa relação. Comparando, fazendo a razão da DDP com a corrente no mesmo circuito, ou no mesmo objeto de estudo, sempre dava um valor constante, um valor fixo, né? Ou seja, sempre tinha esse valor que ele começou a relacionar com a dificuldade do elétron em sair desse potencial e vir para esse. Aí é onde ele começou a chamar de resistor, porque havia uma espécie de resistência dos elétrons, né, dessa corrente de sair daqui e vir parar aqui. Entendeu? Aí é onde surge então essa constante, ele adapta como constante R. Passando, aí lembra, nosso cérebro dá um pouco de bug trabalhar com fração. Passando esse cara para lá, tem o famoso rio. Ou U igual a RI. Rio é para facilitar a memorização, né? Beleza? Tranquilo, né? Bonitinho. Tá bom? Aí tá ali, ó. Ok? Então a famosa resistência elétrica, né? Por quê? Porque é a resistência de um sistema elétrico, beleza? E é porque é matéria de elétrica, tá? Então olha ali. De novo eu trouxe o ponto, ó. A resistência elétrica não depende da DDP aplicada e nem da intensidade da corrente, mas do condutor e de sua temperatura. Olha esse peguinha. Por quê, gente? Porque a DDP e a corrente, elas são variáveis. Até o cálculo que a gente fez antes desse capítulo, falando de corrente, a corrente mudava com o quê? Ou com a quantidade de carga, ou com a quantidade, ou com a relação do tempo. A DDP, ela muda ou lá pela equação da potência, ou indo lá em eletrostática, pelo potencial elétrico. De novo, pela carga ou pela distância. Então, DDP e corrente são variáveis. Então, a resistência não depende disso. Foi outra coisa que o Ohm observou. Ele observou que essa resistência, ela dependia do condutor, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também, e da temperatura dele. O que seria essa lógica do condutor? Da qualidade dele, tá? Eu já falo lá. E daí a gente tem essa lei mesmo que o Ohm fez, ó. O quociente da DDP nos terminais de um resistor pela intensidade da corrente elétrica, né, que o atravessa, é constante. E essa constante é igual à resistência. Beleza. Então entenda assim, o que seria a lei de Ohm? Só para gerar a equação, tá? Beleza? E daí entendida também como primeira lei de Ohm. A segunda seria a definição dos pontos. Aí o que acontece? Quando o resistor funciona de forma ideal, né, ele não muda o valor de R com mudanças não bruscas de temperatura, a gente chama ele de resistor ôhmico. Para concursos de nível médio, mantém essa lógica também. A gente só trabalha com resistor ôhmico. Mas tem um resistor não ôhmico, tá? Que o valor de R dele vai variando de acordo com algumas situações aí. Mas se ele for resistor ôhmico, ele respeita a lei de Ohm, tá? Ele não sofre variação. Beleza? E daí, foi mal. E daí, quando é um resistor ôhmico, a gente usa aquela coisinha bonita, né? Em vez de eu escrever isso aqui toda vez, fazer esse desenho horrível, eu faço uma coisa menos horrível, assim, ó. Para simbolizar que é um resistor ôhmico
com resistência R. Tá? Fica mais bonitinho, né? Beleza? Então ali, por exemplo, aquela pilha, daqui para frente, nos sistemas, nós vamos começar a chamar de gerador. É o que vai ter aquele símbolo assim, ó. Menos, mais. O menos é o tracinho menor, o mais é o tracinho maior. E aquela lâmpada, para que ela acenda, ela precisa ter isso aqui, ó, um resistor ôhmico. E aqui ele não botou valor, vamos chutar. Uma pilha geralmente 12 volts, tá? Aí você tem essa lógica e essa construção, beleza? Então isso aqui é o que seria a lâmpada ali, tá? A lâmpada para acender, né, é um efeito elétrico ali de excitação eletrônica, tá? Bonitinho, né? E daí a unidade de resistência é ohm. Só que também, para não ficar escrevendo ohm toda hora, né? A gente pode simbolizar assim, com uma ferradura de cavalo, né? Ok? Que também é entendido como, lembra como é que o ohm chegou na resistência? DDP por corrente. Então, volts por ampere, tá? Vocês vão entender por que a gente está frisando muito aqui na fração. A gente mostra a equação assim, mas trabalha muito DDP por corrente, tá bom? Beleza? Então, olha ali, pra gente brincar. Aí eu vou fechar por aqui hoje, tá? Pera aí, vamos ver, gente. Aí eu vou fechar por aqui hoje, tá? E eu achando que eu não ia ter slide suficiente para aula hoje, ó. Inocente. Então, olha lá. Um resistor tem resistência igual a 50 ohms. A DDP igual a 60 volts. Calcule a intensidade de corrente que o atravessa. Então, gente, mesma coisa, ó. O cara me deu a resistência de 50 ohms. A DDP de 60 volts. E ele quer a corrente que o atravessa. Essa aqui até meio besta, mas seria o quê? Só aplicar a equação, né? U igual a R vezes I. U é igual a 60, resistência igual a 50 vezes I. Então, I é igual a 60 dividido por 50, 6/5, 1 vírgula alguma coisa, mas deixa em fração. Certo? Agora, o que é legal aqui? Mais pra frente a gente pode fazer o quê? O que eu poderia pedir aqui também, gente? A potência. Já vou até brincar, vai ter nos próximos slides, mas já vou brincar aqui, ó. Pui, né? A DDP está aqui, a corrente você acabou de achar, pode calcular a potência. Ou outra forma, pô, ele não me deu a corrente, mas ele quer a potência. Se eu for lembrar dessa equação, isola a corrente. U sobre R, né? Coloca aqui, ó. Corrente é igual a U sobre R. Então, potência vai ser igual a U ao quadrado sobre resistência. Tem mais alguma? Tem. Finge que ele não te deu U, que ele te deu I. Então, aqui, ó, no lugar do U, eu vou substituir por RI. Vezes I. Qual a outra equação de potência? RI ao quadrado. Só que, claro, esse PUI
Para esse R ao quadrado, para esse U ao quadrado sobre R, cada um tem uma função, tá? Então, potência dissipada, potência geradora e potência gerada, tá? Então, cada um vai ter uma relaçãozinha. Eu gosto de passar essa explicação fazendo um comparativo com a segunda lei da termodinâmica. Mas fiquem tranquilos, aqui é só para mostrar que eu posso brincar com várias equações juntas, tá? É que eu queria fazer equação mesmo, beleza? De boa. Mas tá ali, ó. Ele resolveu, né? Mesmo processo, tá bom? Ali ele ainda foi mais bonitinho que ele desenhou o circuito pra gente, né? Ok? Só pra vocês terem uma noção... tem mais uma aí. Viu? Eu falei, eu monto os slides e não lembro. Depois é teoria, mas é isso aí. Posso fazer esse? Vamos fazer esse antes de acabar então? Pode, tranquilo. Bora lá, Maria. Tô aqui, querido. Claro que pode fazer. Então bora. Olha lá. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 20 volts, vírgula. Então ele falou que a DDP é igual a 20 volts. É atravessado por uma corrente de intensidade igual a 4 amperes. Então, I igual a 4. Beleza. Qual a DDP nos terminais do resistor quando este é percorrido por uma corrente de 1,2? Tá bom. Então ele quer saber qual a DDP quando a corrente for de 1,2. Pronto. E aí? Alguma ideia?